Soraya Antonieta Araújo da Silva. Credo. Com que então ouvi dizer que já descobriu o livro todo, que já não tem mais interesse e que vai dizer bye-bye ao livro. Que história é essa? Não é? Não tenho interesse. Agora sim, aquilo que Ela entretanto eu não diz li isso. até à Ela- página, deixa-me ver aqui, que eu tenho aqui o livro comigo, que eu fiz aqui uns apontamentos. Até à página 335, já deu para perceber o que é que aconteceu para eles chegarem até ali. Já deu para perceber o merdum todo que houve com a chama e com a resistência, tanto para o lado dele como para o lado dela. Pronto, para mim o livro já acabou ali, no sentido que já percebi a história, já percebi o antes, já percebi, ou seja, acabo por perceber mais ou menos o depois, e pronto, ou seja, tudo o que eu ler daqui para a frente é tipo, ok, pronto, está bem. Mas deixa eu ser feliz que eu quero saber o durante. Tá bem? Mas pronto, não, eu vou continuar a ler, entretanto vou fazer uma pausa para ler um dos teus mais que tudo, não é? E depois, pronto, Daniel, mas Temos olha, livro até daqui a 5 anos. Então, mas afinal, 5 anos também não. conta diretamente, especificamente, coisa que são as tuas teorias. Pois ela veio aqui só para isto, Soraya. não percebi, diz o quê? Para o que ela Quero veio aqui. Na realidade, especificamente, diretamente, claramente, com todas as palavrinhas, concretamente, quais são as teorias. Então, deixa-me certo. dar que eu pus aqui uns apontamentos, que é para ver aqui. Pronto, para mim, uma das primeiras coisas é que eles já tinham uma relação antes. Pronto, o Farron e Helena. sim, já tinham uma relação antes e aquilo deu cocó com a chama. Esta era uma das minhas teorias. E que alguém a tinha colocado naquele estado, portanto, lá nos Não tanques, tem. mas no estado em que ela estava para a proteger. Ou seja, teria que ter sido alguém de dentro. E o facto de ela acordar algumas vezes e depois voltar a dormir isto e aquilo, quer dizer que haveria alguém que que a estaria a controlar à distância. Portanto, já deu para perceber que Farron tem esse poder. Já deu mais do que para perceber que ele sabe quem ela não sabe quem ele é na vida dela, e que de facto eles tiveram uma relação. A relação começou, ele gostava dela, não é? Ele já gostava dela, por isso é que ele fez aquele pacto com a chama. Não foi por mais ninguém, foi porque a queria a ela. Pronto, as teorias foram aqui provadas, eu até sublinhei aqui várias a explicar porque que foram explicadas, e que ele tinha casado com a Amélie, a Dali, Aurora. Aurélia. a Aurora, Aurélia. Aurélia, né? Acho que é Aurélia. É a mulher dele, pronto. Resumo. Ele Sim, casou com a mulher dele, exatamente. pronto, nós já sabíamos que tinha sido de propósito, ou seja, por conveniência. Agora, conveniência porquê? Porquê? Porque se os Farron são assim tão, ou melhor, se o Farron é assim tão poderoso a fazer o que quer, o que bem lhe apetece, porque é que ele aceitou casar com ela? Pois, se calhar ele tinha que camuflar a coisa porque a Helena era da chama e ele não. Portanto, ele teria que desviar as atenções para algum lado, não é? Basicamente é quase um Romeu e Julieta. É um bocadinho, sim, um bocadinho. Depois, pelo aquilo que me está a parecer, foi ele que ensinou à Helena a fazer aquilo que ela tem no cérebro. Portanto, sim, de facto,
parece-me que foi ela que fez, que está a fazer aquilo ao cérebro dela. Parece-me, não, para mim é. E que Sim, mas foi isso ele. eles próprios disseram, não me perguntes a página, mas um senhor, sei que foi um senhor, que diz que Uhum. era quase impossível de alguém fazer aquilo, porque tinha que ser alguém que tinha 100% de conhecimento das memórias dela. A única pessoa que tem esse acesso total seria ela, porque mesmo que tu tentes Não, aceder à mente de alguém, não. Não, não foi esse. Não, Não, o Ferro também consegue. ele mas ele disse não é que consegue aceder a todas. não. O Farron, Sim, eu percebo a tua teoria, mas o ele também consegue. Farron ensinou a Helena a fazer aquilo que ela está a fazer, só que ela agora está a fazer inconscientemente. Ele, quando ensinou, É foi, proteger a mente. foi para proteger a ela e proteger a ele por causa das negociações que eles estavam e dos encontros que eles tinham e as mensagens que estavam a passar e patati patata. Que alguns na guerra, de certeza absoluta que isso foi necessário. Pronto. E ela desenvolveu aquilo a uma tal forma que agora o faz sem querer, sem perceber. Como ela não tem memória sequer de quem é, daquilo que ela fazia, do poder que ela tinha, também não percebe que agora o está a fazer. Por isso é que, mesmo quando ele invade a mente dela, na minha opinião, ele sabe por onde é que vai. Ele sabe até onde é que pode ir. Portanto, todos aqueles episódios em que ela teve os ataques, teve isto e teve aquilo, eu acho que ele sabia que ela ia ter. Porque eu acho que ele sabia até onde é que ela conseguia ir, porque eles treinaram juntos. Portanto, antes da guerra sair a sério, eles treinaram juntos, eles estavam juntos, e para mim eles juntaram-se para fazer a revolta. Agora, só ainda não percebi muito bem em que ponto é que a Helena se colocaria. Possivelmente já pela relação que eles tinham, não sei, para proteger o Farron, provavelmente. O que é que Não, acontece? Ela, a teoria que nós entretanto tivemos de que lá o superior, o supremo, precisa dos mortos pelo próprio viver. Isto de facto, ou seja, ela chegou a esta conclusão agora, mas para mim ela já sabia antes. A questão é que, como ela não tem memória das coisas, não sabe. Ora, se ela já sabia isto antes, quer dizer que o Farron teria que ser protegido de alguma forma. Por outro lado, o Farron, porque é que ele matou o pai do Luke? Vingança pela mãe e porque a Helena andava atrás do Luke. E o Luke Mas a mãe fazia do dela Ferro. gato de sapato. Peraí, mas a mãe do Ferrão não está viva? não, Não Não, está? nem a mãe nem. Não, não. não, Mas nem eu a mãe disse a nem o mãe pai. do. Mas eu disse o pai do Luke. Mas eu entanto disse o pai do Luke. Porque ele matou o pai do Luke. Sim, o Ferro Sim, matou mas o tu pai disseste do. vingança por ter Vingar a mãe, matado a mãe sim. do Ferrão. Ah, enganei-me. Não, vingança Ah, por ter morto o pai do Luke. Ah, vingança para o Luke? Sim, mas vingança pela mãe, porque a espera, mãe, espera. se bem que. Calma. Espera aí que eu agora fiquei baralhada. Quem é que matou quem? O Ferro matou o pai sim, do sim, Luke. E sim, porquê que matou o pai do Luke? Pela teoria da Soraya, foi por vingança pela própria mãe do Ferro. dele Prontos. próprio, sim. Mas eu Ah, não me lembro em momento algum dela estar morta. sim, sim. Não me Ela lembro. morreu Há logo referências, há depois. referências, ou seja, não há referência direta, mas há suspeitas. Não, não, foi referido que ela morreu logo depois de ter dado à luz o Farron. Exato, sim, no parto, agora estava-me a lembrar, sim, sim. Mas Não, Isso é não a mãe foi da logo, eles logo Helena. falam no mais. parto, mas foi tipo, deu a entender que tinha sido uns dias ou coisa assim de género, acho Sim, eu, mas salvo mas erro. eu percebo Isso. o que a Tatiana quer dizer, porque eles de facto dão mais importância à morte do pai do Mas espera, como é que ele quem chama? Do Luke. morreu ao dar a luz, ou pronto, que tenha sido uns dias ou não sei o quê, foi a mãe da Helena. Não, Sim, sim. Também não, a mãe da Helena faleceu quando ela era pequena. sim, Não exato. sabemos Mas qual era a idade, ou pelo menos não me recordo. não, mas foi por causa de a ter dado à luz a ela. Não, 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 Sim.
Não, tanto que a Helena aprendeu com o pai e com a mãe as coisas que ela sabe. Isso a mãe da Helena eu tenho a certeza que não. Não é? Quem morreu pelo parto foi a do Farron, a mãe do Farron. Porque ele, aquilo deu confusão, justamente porque achavam que ele não tinha alquimia. Acho que era assim qualquer coisa. Ou que achavam que ele não tinha poder, vá, basicamente. Um ferro. Sim. Só que o que acontece, o poder dele fez com que a mãe não suportasse o poder A todo alquimia dele, no fundo. para conseguir, sim, que à partida é o que poderá acontecer com a Helena agora. Pela teoria, é o que irá acontecer. Pronto. Estava a ver se tinha Eh, aqui alguma coisa. Já Tu sabemos andaste, tu andaste nessas teorias. Eu também Mãe andava por aí, mas morreu. eu entretive a Não, fazer aqui. outras. Tem, da Helena tem aqui que a mãe morreu quando ela era pequena. uhum. O Ferron, eu não tenho nada sobre a mãe dele, nem do pai. O pai foi. Tá, ele confessa, ele quando começou os encontros com a Helena, não foi logo nos primeiros, mas foi vá Foi lá, mais no para a frente, decorrer, foi sim. no início, mas não foi logo nos primeiros. Ele acaba por confessar, sim, o que é que aconteceu com a mãe dele. Uhum. Não, sabes porquê? Eu estou muito com a referência do Harry Potter. E no Harry Potter, o Draco Já deu Malfoy para tem a mãe perceber. viva. E por isso é que eu estou tipo, moça, está viva? Não, não, pelo menos, Não, não, não. só se houver alguma reviravolta, tal qual eu acho que vai acontecer com o Luke, mas Mas o pai do Ferron tinha alguém, não tinha? o Ferro estava morto, porque na parte um o pai do Ferro aparece como necrolaico, salvo erro da minha memória. O pai do Farron andava era com todas e mais algumas. Foi Pois, isso que fica referido no livro. pois, eu sabia que ele tinha uma mulher qualquer. E eu Não, assumi que era dele. Não sim, tinha uma, literalmente, não tinha tinha vários. uma, tinha um grupo. Uma irmandade, era tipo uma harém, vai. Se bem que a harém naquela época, aquilo se Era um calhar para se cada dia poderia da assim, semana. Exato. que isso há uma para cada dia do mês, não se sabe, pronto. Ou do ano, já agora. Ela andou por essas teorias, eu andei por umas outras tantas, E pronto, e portanto talvez todas as interessantes, teorias que talvez eu tinha não. foram confirmadas. Pronto, estão aqui Acho que eu tinha também. confirmadinhas. Algumas não, que eu ainda estou na dúvida de como é que aquilo depois se processa, mas a maior parte sim, e concordo contigo que O que é a aquilo gente já sabe, aquilo que se como é que processa o quê? começou. Espera, já te explico. A gente já sabe como é que aquilo começou, nem que aquilo vai dar. Mas e os entretantos? Eu sou curiosa, não é? Eu quero saber os entretantos. Ou seja, eu já sei como é que acaba e como é que começa, basicamente, não é? Portanto, mais ou menos, por aquilo que já se leu. Ou seja, já sabemos que a Helena está a ser usada por tudo quanto é bicho, vamos dizer assim, que é para ser simpáticos. Já sabemos que o Ferro está a tentar defender, à maneira dele, talvez um bocado mais fria e brusca. Ok, há coisas que nós já sabemos. Há outras tantas, como por exemplo o Luke, que ele na parte aparece tipo em parte incerta. E eu acho que ele não necessariamente partiu da rasca para cima, eu acho que ele está escondido ou qualquer merda assim, em algum lugar. Ahm, e entre outras teorias que eu fui formulando, mas a maior parte já confirmei. Aí do Luke tens duas possibilidades de ele estar vivo, ou seja, ele pode ter forjado a própria morte, ou simplesmente ele pode ter eventualmente morrido, mas ressuscitado. Por no Harry Potter ele ressuscita, por assim dizer. Eu sempre torci o nariz ao Luke e quanto mais leio agora a parte 2 mais torço o nariz. Sobretudo, não só ao Luke, como à Ilva, e como a toda a chama eterna no fundo, mas sobretudo à Ilva e ao Luke, porque a Ilva faz tudo para manipular a Helena, para a Helena se afastar do Luke, que é uma coisa impressionante, aquela mulher. Mas Sim, Mas posso faz ver. tudo, para ela nunca estava ao nível dele, aquilo era impensável. Por claro, e muito não boa só. que fosse, que isto e que aquilo nunca estava ao nível dele. Não era digna, não era digna. E não só. Ela não só manipula nesse sentido, como manipula no sentido de sacrificar a Helena pela causa. Uhum. O filhinho não. Ah, E não, sobrinho. percebes? Mas a Helena sim. Tanto que há lá uma frase que eu não me lembro agora o que é que a Helena diz, mas qualquer coisa como que sei bem que
a próximo alvo do Ferran seja eu, portanto ainda arrasta para cima, que é o que ela pensa que o Ferran lhe vai fazer, mal sabe ela que não. E a Hilda diz-me qualquer coisa, como estás a desistir da nossa causa, Uhum. Eu lembro. eh, Sim, eu lembro-me disso. Sim, 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 eu sim. fiquei, filha, os olhos que estás a ser tosca. Sim, não, isso, mas outras coisas, ou seja, esses 2, 3 capítulos aí à volta, aquilo Sim, ficou explícito, mas explícito que a Helena para eles não vale absolutamente nada. É moeda um de troca, boneco carne que para ali está, canhão. é um boneco que ali está, serve para o que serve, é muito boa, mas pronto, é muito boa, mas há de haver mais. A questão é que não Exatamente. é bem assim. Pronto, Aliás, mas eles sabem. Eu acho que a questão maior da Ilva é que ela sabe o poder que ela tem, esconde isso dela, porque sabe era isso que eu que, ia dizer, que é uma das minhas teorias. pronto, porque sabe que ela podia fazer 30 por uma linha. E se for preciso, não necessariamente roubar o lugar ao Luke, mas eventualmente ficar com ele. Que seria uma das grandes candidatas. E se ela ficasse como favor, ou seja, se ela exercesse o poder dela e os conhecimentos dela, os devotos, não é, da chama, iam querê-la e iam quase que fazer um manifesto para ser ela a Sim, casar com o Luke. Mas quase de certeza. E isso não lhes convém. Até porque ela é impura de sangue, ou seja, não é de dinastia, não é de sangue azul, não é? E isso jamais, então, alguma vez, isso jamais. e E uma das minhas teorias vai nesse sentido, ou seja, hum, até que ponto, aliás, há ali uma parte na página 410, qualquer 400 e picos, mas de início, no início das 400, em que as páginas tantas, já não me lembro a frase específica, ou a parte específica, o trecho específico, mas em que eu às tantas escrevi assim, isto cá para mim, até meti um post-it e assim, todo luminoso, todo pronto, não é? Todo pindérico, como sou eu. Em que eu escrevi, isto vai dar às páginas tantas em que eles estão a usar a Helena como moeda de troca e ainda vão fazer com que o Luke a encontre em ação comprometedora para com o Ferron, ou seja, atrair a chama eterna, o que não é uma traição, mas para quem não sabe do acordo feito, vai ser, e ela ainda vai passar por uma fita. ele ou ela? Não ela, a Helena. Ah, sim, O Ferron sim, já é. isso sim, isso a Helena vai ser. Aliás, tanto que eu achei coisas muito estranhas logo no início. E eu acho que até tinha comentado que achava que ela ia ser. Estavam a tratá-la como se ela fosse uma traidora, como se ela fosse assim, coisa. Sim, Ahm, sim. Pronto, porque tanto que quando ela questionou a tal, lá está, a tal A situação Lila. que nós falámos, a reunião passada que fizemos aquele paralelismo da religião e a devoção e não sei o quê, Sim. na 300 e tal, quando ela começa, ou 300 ou o que é que seja, quando ela lá na Assembleia começa a dar as suas ideias mais científicas, não é? E não tão pelos deuses da causa, Não tão ortodoxas, vá, digamos assim. foi logo quase que decapitada, portanto. Eu acho que há de haver ali um momento quando a guerra, aliás, eles já estão em guerra, né? Mas quando chegar, se calhar, Quando aqueles chegar mesmo, sim. quando chegar ali ao ápice, em que ela vai começar a exercer as coisas dela, como ela sabe, como ela acredita, hum, e com os poderes dela, que ela, entanto, o Farron vai ajudá-la a descobrir, não é? É isso que Ou eu a ia dizer. orientá-la, e ela vai começar a salvar ou a tentar salvar a malta dessa forma, e ela vai ser tida como traidora. Portanto, Pode ser por aí, como pode ser mesmo a própria Hilda metê-la numa situação comprometedora e depois meter tipo espiões ou assim, pronto, espiões, forma de expressão, mas malta atrás dela, aliás, que já andam atrás dela. Portanto, na página 400 e troca o passo, acho que é 400, ouvi dizer que vieste de madrugada e com o cabelo desgrenhado. Então, ela não tem gente atrás dela, mais do que gente.
Aliás, nem estão a dar proteção nenhuma para quando ela vai fazer os encontros, quando ela vai Essa lá é ter com outra. outro e que passa. Aliás, o próprio Farron, quando ela fala que viu a besta pela primeira vez e não sei o que, não sei o que mais, o próprio Farron diz: Então, mas tu vais fazer isto sozinha? Não mandam ninguém? Ele próprio questiona logo isso, tipo, mas não bate. Não, e acho que é ele que vai começar a ensiná-la não só a defender-se, como a. Porque ela, no geral, ela não é burra. Ela já percebeu aquilo que a Hilda é. Pelo menos na página 300 e troca o passo, Sim, ela sim. já percebeu. A Mas é Helena muito só tem submissa. inteligência de estudos. Não, mas ela já percebeu aquilo que a Hilda é. O que é que ela não percebeu é até que ponto, ok, é que é. Tanto que ela na página, acho que 400 ou qualquer coisa assim, perto de 400, O foco é ela matéria, diz, não é interpretar pessoas, não é o saber estar com não, pessoas, não. São ela deve estudos. ser A literal, inteligência ou dela é seja, só esse. não é só essa, ela tem mais, o que é que também não a deixa, ou seja, Não, estou a dizer manipulou-na a numa tal inteligência ordem, dela. sim, Inteligência. sim, é inato, mas manipulou-na numa tal ordem que ela só vê aquilo. E às tantas fica difícil, e isso não é o Ferron, a fazê-la descobrir que ela consegue isto, que ela afinal é capaz daquilo, que ela afinal coisa. Quando é que ela ia descobrir quem é que ela verdadeiramente é? Provavelmente nunca. Eh, Portanto, fica complexo. Mas há ali numa página qualquer, perto da 400, salvo engano, agora de memória, em que ela percebe claramente que não sei quem, acho que é o Crowther, acho que é o Crowther, que não a quer ali. Eu já percebi que o Crowther não me quer na chama. Não é o Crowther, não, não é. O Crowther. É o professor, né? É aquele professor. Eu não me lembro do personagem, mas acho que não é. Bem, o Crowther também não quer, porque se quisesse não a estava a ajudar nesta trampa toda. Mas O Crowther queria que a Helena usasse a vivimância para manipular a mente do Ferron. pois, mas é que o Ferro é muito Não, mais inteligente do que ela, ele não, nesse aspecto. ele não queria que ela usasse a vivimância, ele queria que ela usasse tudo, inclusive ela. Se era com ou sem vivimância, isso já Sim, eram não, mas pormenores. ela não usava a vivimância para nada e ele quis que ela usasse a vivimância. Tanto que eu acho que ele Eu era acho uma que das foi poucas sim, eu pessoas que acho que foi sabia que ela era uma vigilância, sim. vivimante. E outra, Animante. Ela é uma animante. Não, eu acho que ela consegue a ter um Helena bocadinho é de cada poder. vivimante, não é animante. Sim, mas ela também tem, ela tem um bocadinho de cada, eu Já acho que ela foi tem um dito bocadinho de que ela cada. é animante. Já disseram lá que ela é animante. Sim, mas ela também tem vivimância. Aliás, ela Sim, diz isso tem, ao Ferro. porque ela também tem, lá está, porque o facto de ela Ela ter tem um bocadinho de cada, eu conhecimentos acho. acaba por conseguir dar ali um pezinho em várias coisas, mesmo que não seja propriamente especialidade. E não só, há ali partes em que eu já percebi que o Ferron já percebeu onde é que a chama eterna a colocou, em que posição é que ele colocou. E por isso também é obriga a treinar. Sim, num combate corpo a corpo ela não sabe reagir. Não porque ela, não só porque nunca foi treinada para isso, como também nunca a espevitaram para isso, e como sobretudo ela é muito crente nas pessoas. Inocente. Vamos lá ver, ela no geral não vê maldade nas pessoas, a não ser que ela veja tipo preto no branco. Porque se aquilo não for preto no branco, eu tenho a impressão que ela não percebe. Ou só percebe depois de muito tempo. Outra das minhas teorias, já na parte um eu achei isso que é, então como é que o Ferron, que defende, que ele na parte um defende a Helena da Straude, que digo, isto é um discurso tipo com unhas e dentes, não é? Porque quando a Straude estava por lá com a coisa do repatriamento e não sei o quê, dela ter que engravidar e coisa, e quando ela teve aquele surto de saber que estava grávida e coisa, o Ferron defendeu-a. Muito bem defendido, na minha opinião. Eu pensei, então, mas se ele a defende desta maneira e depois trata de uma ou outra completamente fria e até displicente em alguns casos, é porque há aqui qualquer coisa que não está a bater. Ele Se tem ele... que manter a posição dele, isso eu já tinha dito várias vezes, ele tem que manter a posição dele. Sim, pois é, mas não é E só ele isso, precisa querida. de fazer Não, que e ela. depois se descobrem, ou se Não, ela se lembra, eu acho é que é assim, ninguém. não, não é só isso.
Eu achei logo, eu assim, não pode ser. Porque dentro de casa dele, dentro da própria que está bem que ele tinha a Aurélia, mas ele podia aproveitar que a mulher estava a dormir e ir lá e, por exemplo, dar-lhe uma pestinha ou assim, uma coisa simples, não quer dizer que fosse assim. Ele não fazia isso. E eu pensei, só se ele tem olhos em todo o lado, ou se ele está a ser vigiado. Na página, não sei das quantas que não me lembro, mas já é na parte 2, porque nós estamos ligados ao Monroe, ou seja, eles estando ligados ao Monroe, o Monroe o no Supremo Necromante, no fundo, ele consegue meio que controlar tudo. É porque ele consegue, tanto que ele consegue entrar nas cabeças deles e manipulá-los a um nível muito grande. Aliás, tanto que quando ele levou a Helena, e ele simplesmente fez dele, parecia um farrapo, aquilo que queria e lhe apetecia. E acho que ele também está a tentar fazer ali uma proteção. Por isso é que eu acho que a relação deles lá no meio, quando realmente aconteceu, aquilo foi escondida. E como estavam em guerra, mesmo que alguém descobrisse, não vejo problemas nenhuns em simplesmente as pessoas acabarem com essas pessoas. Depois, o facto de eles conseguirem alterar a mente deles para aquilo que os outros pudessem ver, faz com que eles conseguissem apagar essas coisas e manterem a relação escondida. E agora estou-me a lembrar, também não sei até que ponto é que o Luke não percebeu que eles tinham mais qualquer coisa. Porque a questão do Luke é, Não por um vai, lado parece um bocado friendzone, mas por outro parece que não, ele genuinamente gosta dela. Então não, não consigo perceber muito bem. não. Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que o Luke é manipulado pela mãe. É o famoso famous menino da mamãe. E que faz tudo aquilo que a mãe quer. S- Sim, mas isso não impede de ele gostar mais dela do que aquilo que mostra, não, que na prática acaba por o fazer. Por isso também não sei. Eh, Pode, É- mas mesmo assim eu acho que ele é super manipulado. Eh, eu sim, sim, acho que sim, ele sim. está a confundir os sentimentos, a confundir amor de paixão com amor de amizade, de família, de irmão. Eu acho que ele está a confundir os sentimentos, tanto ele quanto ela, ou seja, o Luke e a Helena. Hum, sim, ela é mesmo. É porque é aquilo que ela conhece, é aquelas pessoas que ela tem e pronto. Hum, e é pela dedicação que tem. A questão dele é, de facto, porque no início, quando nós começámos a falar nisso, eu tinha uma ideia muito exata. Agora não tenho tanto, porque os diálogos que entretanto foram aparecendo, ele realmente. Porque a forma como ele fala com ela, por exemplo, comparando à Lila, é completamente diferente. Obviamente que a exposição de uma e a posição do outro é diferente, mas ainda assim há ali algo realmente genuíno. Só que não sei se esse genuíno é um bocado como tu dizes, de quase que familiar, não é? Ou se é mais que isso. E eu não sei até que ponto é que não é mesmo mais do que isso. Só que como a Sandra diz e muito bem, ele está tão manipulado do outro lado que eu acho que ele nem se apercebe do que é que realmente ele sente. Ou do que é que ele quer. Ou do que quer, E sim. e depois não te esqueças que ele é o principado e ele acha que deve favores à humanidade, no fundo, vamos falar assim em termos mais abrangentes para sermos, mais simplistas, vá, no fundo. Hum, então como eu devo isto à humanidade, eu sou obrigado eu tenho esta obrigação, no fundo, de como se fosse uma lealdade até, uma honra, um compromisso de honra, no fundo. Eu acho que ele até se esquece da vida pessoal, ou dos interesses pessoais, melhor dizendo, em detrimento muitas vezes em detrimento não, a vida pessoal é que fica em detrimento, desculpa, da chama eterna. Mas atenção, que ele gosta daquilo, ou seja, nota-se que ele gosta daquilo, que ele vive aquilo e não é só porque tem que. Não é, Eh, sim, mas até, eu percebo, e sim,
aliás, a própria piromância dele, nota-se que ele faz aquilo com um certo, como é que eu ia dizer? Com certo gozo, no sentido de isto dá-me gozo fazer, dá-me uma certa pica. Mas depois a parte da obrigação eu tenho que, acho que vem principalmente da mãe. Da mãe ou da tia? A Ilva, acho que é mãe. A ele vê tia. Então é isso, pronto. Ele já não tem pais. Eu esqueço-me, eu acho sempre que ela é mãe dele, mas é defeito meu. E, portanto, uma das minhas teorias também nesse sentido, portanto, a primeira, já confirmei que a primeira, quer dizer, uma das primeiras que tinha a ver como é que é possível o Ferron tanto a defender e depois tratá-la de forma fria, mas é que ele defende com argumentos lógicos, ele não defende necessariamente com emoção. Aliás, o discurso do Ferron, pelo menos até agora, acaba por ser emocionalmente limpo. Só Uhum. ali uma ou duas frases, como és uma flor num cemitério, ou uma rosa num cemitério, qualquer coisa assim, é que já não é tão assim emocionalmente limpo. Mas de resto, são discursos no seu geral muito coerentes, com muita Tem lógica, com um, muito argumento. tem um QI, que não é bem QI, mas pronto, é o QI emocional, neste caso é o QE emocional muito alto mesmo. Aquilo foi ali nos trinques. Se calhar às vezes E até não só, demais. pois, mas não só. Tem a ver também com o que ele passou, porque é que ele passou, e tudo aquilo que ele está a passar. Sim, sim, porque ele tem muita coisa às costas mesmo, e lá está, ele está a proteger muita coisa. É que eu acho que, pois, por isso é que eu estava a dizer no outro dia à Tatiana, já não me lembro quando, eu tenho que sair um livro com um point of view do Mandei a Ferron. ela Ah, ir. Só se ela me vai ser traumático. Eu não quero saber. É A autora traumático já para disse que não ele. vai sair. Mas eu quero. Queres nada? Deixa-te estar quieta. Vai ler Ui, a maior o parte das Manaco. pessoas, mas ela diz que não. Lê o Manaco. Queres? Vais ler o não, Manaco. eu percebo porque é que não. Eh, Porque, de certa forma, ele, e depois mais tarde a Helena, quando se começou a juntar a ele, eles é que levaram a guerra às costas, e não é preciso ser muito inteligente nem ler o livro todo para chegar a essa conclusão. Uhum. E, portanto, se ele, sozinho, e depois mais tarde a Helena, é que levaram a guerra às costas, então o que é que ele terá aguentado sozinho? O que é que ele terá feito sozinho até a Helena chegar? E mais, o que é que ele terá feito sozinho enquanto a Helena não pôde fazer nada, porque ela não teve as memórias durante muito tempo. Eu acho que Farron escolheu a resistência do género. Entre os dois, qual é o melhor? Ou qual não é Eu acho tão que mau? Eu acho que foi um bocadinho era assim. isso. Pronto. Eu acho que era um bocadinho assim. E o facto de, para já, dele não se rever na chama. Depois, pelos vistos, ele lá dentro era quase como a Helena. Ninguém propriamente gostava dele, nem era assim. Aliás, ele sempre foi tratado. Ele até deu a perceber que ele também sofria bullying de uma maneira não ativa, mas passiva, mas que recebia o olharem de lado, o acharem que ele não valia nada, pois já era de família que era e não sei o quê, não sei o que mais. Acho e se calhar por isso é que ele despertou o sentimento pela Helena, porque no fundo Queria é de alguma forma, maneiras sim. diferentes que passaram quase a mesma coisa. A Um minha isolado teoria. de uma forma e outro isolado por outra. Mas sim, mas imagina, eu lembro-me particularmente numa passagem, aliás, duas em particular, mas sobretudo uma, quando ele teve que fazer aquilo que fez à Helena, não é? Portanto, de conceber a criança, quando ela estava sem memória e, portanto, sem memória dela achava que ele era o quê? A besta quadrada, não é? Que toda a gente sabia que ele era, mas que ela não se lembrava que não era. Uhum. E há uma passagem que diz que ele tinha os olhos vermelhos, ou os olhos inchados, assim, qualquer coisa de referência aos olhos. E o que é que eu pensei? Isto é de alguém que se está a controlar muito, ou pelo menos normalmente é, de alguém que se está a controlar muito para não desabar. Sim. Então, e houve a passagem que ele foi vomitar logo a seguir e mais não sei o quê. Foi nessa passagem. Hum, Isso é de stress. porque assim, se
Se eles passaram o que passaram, viveram o que viveram, para já é mal demais ela não o reconhecer e de Sim, tê-lo em conta que tem, não é? Tê-la em conta que tem. E, e não foi, apesar de tudo, não foi consentido, né? Portanto, e já é muito mau fazer isso por obrigação a uma pessoa que ainda por cima que gosta, pois, pois. e se nós tivéssemos o point of view dele, se calhar. Não, já é seca o suficiente, obrigada, eu dispenso. Não, mas pois o problema é que deste lado se calhar não terias tanta seca, terias mais ação, mas algo profundamente traumatizante. Eu não sou masoquista, obrigada. E depois há uma outra passagem, que é quando ele, na questão do repatriamento que a Stroud quer fazer, ele defende a Helena quando ela descobre que está grávida e tem um surto, não é? Portanto, que ela tem aquele surto. Ele defende-a realmente com argumentos super lógicos e com uma capacidade de argumentação que eu digo assim, impeca. Hum, e, portanto, também se nota ali que ele, como é que eu ia dizer, que de certa forma a protege pelos meios com que ele pode protegê-la sem levantar grandes suspeitas ou ondas. Sim, isso sim, isso. Aliás, ele quando a Aurélia atacou e ele fez aquilo tudo que fez, ele se não assim, também estava a vida dele em jogo, é um facto. Pronto, Mas pois, ainda assim, ela estando na condição em que estava, ele arrancava o resto das memórias que tinha a arrancar, porque depois é assim, era de género: "Bem, já estás quase morta, por isso agora vou fundo e não me interessa. Se tens convulsões, se não tens." E fez exatamente o oposto. Portanto, apesar de que ainda teve a frieza de salvar a Aurélia também, porque tem uma posição ainda assim a defender. Mas sim, nota-se perfeitamente com quem é que ele está. Tatiana, estás calada? Estou farta do Tatiana, livro, já não posso com o parte livro, do livro, já não queres-te posso saber atirar do livro. pela janela. Bem, ouvir o livro é difícil, mas ouvir falar do livro. Já estou farta, já não posso. E está parado há não sei quanto tempo. Eu até me esqueço, tenho o livro para acabar de ler. Agora já podes continuar a ler. Já te dou autorização. Já chegamos mais ou menos às 3 ao mesmo Pois, mas pé se eu de continuar igualdade. a ler, eu vou terminá-lo. Se ela está nas 600, mesmo Não, assim, ela está na 400. Eu parei. Ela não me deixou continuar a ler. eu percebi, ela Claro que eu dizia que estava estava na na 600. 50. Não, estou na 450. Esta moça, Tatiana Geromélia, Sofia de Souza, de Abacate e de Lécia, são nomes que eu inventei agora. Não tinhas um Ah, nome mais comprido, não? tinha, mas era chato também agora estar aqui a inventar merda. Ahm, íamos nós na página, nas humildes primeiras 50 páginas, 60, já ia ela para aí na 400. Mais coisa, menos coisa, a coisa foi assim. Ou seja, ia sempre com grande página de avanço. E eu digo assim: Tati da Leste, vamos aqui perceber um ponto. Vamos parar um bocadinho para as outras pessoas chegarem lá também, porque são depois quando formos a discutir hum, os termos, vá, digamos assim, do livro, tu não te vais lembrar de nada. Resposta da Tati: também não gosto do livro. Não gosto. É que o livro está maçudo, está secante, não cativa, falta tudo. É que falta tudo.